Em janeiro nós falamos sobre a voz do Espírito Santo. Quantos lembram? Em janeiro. Em fevereiro nós compartilhamos sobre a revelação. E este mês estaremos compartilhando com vocês o tema Discernindo os Tempos. E o texto que base desse tema, desse mês, está lá em Isaías, no capítulo 33, no verso 6, que diz assim: e ele será o firme fundamento nos tempos em que você pertence. Diga agora. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. E olha só, queridos, eu queria destacar aqui a parte B desse versículo que diz, o profeta diz, o temor do Senhor é a chave desse tesouro. Então, esse temor a Deus, que o profeta está se referindo aqui, fala de intimidade, de reverência a Deus. Está falando de algo que nós estamos fazendo desde quando nós entramos aqui. Entramos aqui, adoramos ao Senhor, buscamos ao Senhor, mergulhamos na unção de Deus, no Espírito Santo, e o Espírito Santo realmente nos traz paz e nos traz alegria. Amém? Então, quando nós falamos em temor a Deus, não é ficar assustado ou medo de Deus, nada disso. Ao contrário, o salmista, ele declara lá no Salmo 111, 10, que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Amém? Quando você está adorando a Deus, quando você está no secreto, quando você está mergulhando em águas profundas, através do Espírito Santo, saiba de uma coisa, você está exercendo o temor a Deus e conhecendo ao Senhor, você será mais fortalecido por Deus. Amém? Que possamos viver esse tempo de Deus em nossas vidas a cada dia, porque o tema que nós vamos falar durante todo esse mês será discernimento, discernindo os tempos. E discernimento é ter justamente a capacidade de distinguir o que é certo ou errado, verdadeiro ou falso. A pessoa que tem um discernimento espiritual, presta atenção, sabe a diferença entre o que vem de Deus e o que não vem. O discernimento espiritual, queridos, é um dom de Deus. E ele está em você. Porque você tem Jesus no coração. E quando você diz, Senhor, entra na minha vida, faz morada, quem está te dirigindo, te guiando nesse caminho é o Espírito Santo. E ele vai te dizer o que é certo, o que é errado. Ok? Então, nesse tempo, que nós possamos fortalecer, nesse mês, mais uma vez, a nossa fé, conhecendo mais a Jesus, assim como também o nosso discernimento espiritual sendo fortalecido para reconhecer que Deus, ele é o único, queridos, ele é o único que pode aumentar a sabedoria, o entendimento do que é verdadeiro. Então eu faço como o apóstolo Paulo fez, a oração que ele fez para a igreja de Filipos, lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 9, o apóstolo Paulo fez uma oração à igreja, e ele fez a seguinte oração, Filipenses 1,9 diz, e esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Esta oração de Paulo é a minha oração neste mês para vocês. Que o Senhor encha vocês mais e mais com todo o conhecimento e percepção daquilo que está acontecendo, daquilo que está ao seu redor, que você possa discernir o que é certo e errado pelo Espírito Santo, discernir esses tempos que nós estamos vivendo, coisas que estão acontecendo que parecia que é impossível, né? Como aconteceu o que está acontecendo no leste europeu, né? Parecia tudo calmo, ninguém acreditava, mas está acontecendo. Não é? Então nós precisamos discernir aquilo que Deus tem para falar em nossos corações. Amém? Então, Senhor, meu desejo é que sejamos uma família fortalecida, que você receba essa palavra desta manhã na sua vida, que você saia daqui fortalecido e não com medo. Amém? O temor não pertence a nós. Nós temos que ser fortalecidos a Deus. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Então não existe motivo para estarmos apavorados, mas sim confiantes. Em meio a todo esse caos, a tudo que nós estamos ouvindo, temos que estar confiantes em Deus e em sua palavra. E reconhecer o que é verdadeiro é fundamental para nós, amém? Quando um funcionário ele é contratado
por um banco, por exemplo, né? Ele é treinado para reconhecer as notas falsas, sim ou não? Mas como ele é treinado para reconhecer as notas falsas? Será que é reconhecendo vários tipos de falsificações de notas? Sim ou não? O treinamento que ele tem é para que ele conheça e entenda perfeitamente o que é uma nota verdadeira. Para que quando ele pegar uma nota falsa, ele já descubra de imediato. Assim é a nossa vida com Deus. Para nós descobrirmos o que é verdadeiro, nós temos que entender e aprender, nos aprofundar e entender o coração do nosso Deus. Entender o propósito de Deus das nossas vidas, para que possamos discernir o que vem para nós é verdadeiro ou é falso. Então essa busca desse entendimento, dessa intimidade com Deus, faz parte do nosso caminhar com Cristo, faz parte do nosso crescimento cristão, porque o conhecimento do verdadeiro nos ajuda a identificar o falso, sim ou não? Quanto mais conhecemos o que é verdadeiro, mais fácil conseguimos identificar o que é falso. Vocês não precisam nem dar exemplos, mas se só sairmos daqui, nós vamos ver várias coisas, ouvir várias coisas, presenciar situações que o Espírito Santo fala com você, isso não é bom, sim ou não? E ao mesmo tempo você vai ver coisas, ver situações, vai ter oportunidades de compartilhar situações em que o Espírito de Deus está dizendo assim, vai, que isso é o certo. Por quê? Porque estamos caminhando para uma liderança, para uma voz profética que vem em nós. E essa voz profética está dizendo, essa voz do Espírito Santo está dizendo, faça isso, não faça aquilo. Então é isso que está nos direcionando. E conhecer a palavra e obedecer a palavra de Deus, nós teremos que ser sempre treinados por ela, por esta palavra aqui. Não existe outro meio. Eu acho que muitas pessoas têm pegado esta palavra e discernido de uma forma talvez não correta, porque tem buscado uma posição pessoal, mas aqui, quando nós vimos a palavra de Deus, não existe posição pessoal, existe uma posição divina, que é Deus falando conosco. E nós não podemos mudar o que está escrito. As pessoas interpretam coisas, mas o que está escrito não pode ser mudado. Amém? O que está escrito não pode ser mudado. Em Hebreus, capítulo 5, no verso 14... falando sobre exercício constante, sobre a prática da palavra de Deus, diz assim, o autor de Hebreus 5,14, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O que nós precisamos aqui, queridos, é conhecermos a palavra de Deus, é vivermos a palavra de Deus, é estarmos onde nós estamos agora, em comunhão, é adorando juntos, celebrando juntos, orando juntos, por alegrias, né, por uma conquista de um imóvel, como também orando por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com dificuldades. Esta é a igreja, é essa a igreja que o Senhor quer fazer parte, uma igreja dinâmica, uma família espiritual que vive para caminhar, sempre caminhando para frente. E nesta manhã, eu quero apenas introduzir, né, o que vamos aprender neste mês de março, compartilhando para vocês como podemos discernir os tempos de Deus em nossa vida. Amém? Em nossa vida. Porque assim nós podemos discernir o que é certo e o que é errado que nós vemos por aí. Amém? Eu convido vocês que vocês meditem comigo a palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, a partir do verso 1. Aqui quero passar rapidamente alguns princípios de Deus para nós, que possamos vivenciar a cada dia e que possamos discernir o tempo de Deus para nós, discernir os tempos de Deus para as nossas vidas. E em Jeremias 18, a partir do verso 1, diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando, se estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Que Deus abençoe esta palavra, porque esta palavra ela fala justamente sobre um processo. Deus queria mostrar para Jeremias que toda obra, toda fase,
né? Toda obra tem fases e tem processos de Deus. Eu estou no meu processo de caminhar cristão, amém? Assim como cada um de vocês. Vocês estão nesse processo de Deus. Mas a pergunta desta manhã é: como vou discernir, através da palavra de Deus, em que momento eu estou e como devo continuar o meu caminhar? Porque nós sabemos aqui que Deus deu para nós dons, Deus deu para nós habilidades espirituais, para que você possa usar para a glória de Deus, seja na sua casa, seja no trabalho. Quem aqui já não evangelizou no trabalho? Não é? Quem aqui já não evangelizou na sua casa? Não é? Quem aqui não falou de Jesus num ponto de ônibus? Quem aqui não proclamou o reino quando em meio ao caos? Não é? Todos nós tivemos essa experiência, por mínima que seja, mas uma coisa é certa: você está no caminho. Não importa se você está muito à frente ou muito atrás, não importa. O importante é que estamos no caminho. O apóstolo Paulo diz, ele compara o reino de Deus com uma corrida. E ele diz: estou numa corrida, não sei se vou chegar no final, mas eu quero que Deus me encontre caminhando, correndo. Então é assim que Deus quer que nós caminhamos, nesse processo de estarmos buscando a Deus a cada dia. Se nós olharmos bem, né, eu na minha juventude, né, ainda sou jovem ainda, né, mas início da minha juventude, né, eu pensava logo, eu estava falando aqui para a Cris e para a Mônica, que eu não via a hora de chegar a 18 anos para passar a fase do exército, porque eu queria ser dispensado, e glória a Deus foi dispensado. Tem gente que não gosta, eu ficava morrendo de medo de servir o exército. Aí minha geração, né, o meu filho, acabou servindo o exército, né. Mas assim, tem coisas que a gente quer que passe rápido, não é verdade? Logo passa rápido, né? Os jovens querem que chegue logo aos 20 anos para ter sua independência financeira, para fazer as suas coisas, o pai não vai ficar muito no pé. Não é verdade, jovem? A gente quer apressar as situações, mas chega um determinado tempo que é o contrário, né? Você não quer envelhecer mais, aí você usa muitos artifícios, né? Você pinta cabelo, né? Na verdade, em casa, eu não pinto cabelo, tá? Quem pinta é minha esposa. Vocês entenderam, né? As pessoas querem fazer muitos artifícios para não ficar mais velhas. Na verdade, as irmãs sabem disso. Querem se manter, né, bem. E isso é bom porque a autoestima faz parte de nós. Mas nós temos que entender, indo para o lado espiritual, nós temos que entender que existe um processo de Deus que você vai ter que passar. Não podemos colocar algo material, algo nosso, né, pessoal, a mesma coisa que nós devemos colocar para aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Deus está dizendo assim: calma, você tem que passar por essa fase, calma, você vai chegar lá, mas tenha paciência. Diga para o outro lado: tenha paciência, você vai chegar lá. Né? Calma, não é bem assim, né? Então, queridos, quando nós falamos a respeito de vida, caráter, ministério, vocação, até mesmo no âmbito profissional, né, na sua formação profissional, acadêmica que seja, nós precisamos ter um processo de crescimento. O médico, ele não vai ser médico depois de 1 ano, sim ou não? Depois que ele é formado, 5 anos, ainda tem a residência, para ver se realmente ele vai acertar lá o bisturi, para não cortar nada errado ali, não é? Que medo, né? Então, quer dizer, existe um processo, e o processo de Deus deve ser feito, nós também devemos ter esse processo diante de Deus, que é o processo de formação espiritual. Porque na sua formação espiritual, você vai usar as suas habilidades para glorificar a Deus também. Não é? Nas 7 esferas da sociedade, Deus vai te colocar lá para você ser bênção. A nossa realidade não é aqui onde nós estamos reunidos, a nossa realidade de Deus é nós estarmos lá fora e pregarmos o Evangelho, sim ou não? Aqui nós estamos porque há um prazer enorme de estarmos juntos em comunhão uns com os outros, não é verdade? Quando nós saímos daqui, nós vivemos a nossa realidade, que é aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha só que interessante. E está escrito lá em Romanos 8, 28, que esse texto fala que quanto mais conectados com Jesus e a sua família, através do Espírito Santo, somos moldados como filhos de Deus, ser semelhantes a Deus. Diz,
Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora eu digo para vocês, nós não somos uma produção em série. Nós não somos vários, vou me colocar como referência, tá? Vários Adilsons, né? Ou vários Robertos. Deus tem um chamado especial para cada um de vocês. Amém? Temos referência de Deus? Temos. Aqui nós temos referência de Deus. Tem o nosso apóstolo, profetiza, homens de Deus, até mesmo o Toninho. Todos são referência de Deus. Para um ajuda o outro no crescimento espiritual. Porque cada um tem algo novo a trazer para as nossas vidas. Amém? Um falar, um compartilhar. E olha, é importante. Você precisa muito mais, né, pastor Marcelo, de um estudo bíblico, né? Você precisa muito mais do que um estudo bíblico. Você precisa ter um relacionamento com Deus. O estudo bíblico vai te dar uma ferramenta. A partir, né, da semana que vem, nós vamos ter as classes, você vai aprender as ferramentas espirituais através da Bíblia, mas você vai ter que colocá-las em prática. Sem prática, você nunca vai descobrir o seu destino. Amém? Assim como o oleiro, que nós lemos em Jeremias 18, tem um total controle ali do que ele faz com as suas mãos, fazendo o vaso e tudo, assim, também Deus tem com a minha vida e com a sua vida. Amém? Olha, o valor do vaso não está em si mesmo, tá? Não está em si mesmo, mas no que ele será usado. Esse é o propósito, do que ele será usado. E em 2 Coríntios 4, 7 diz assim, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que tudo excede, provém de Deus e não de nós. Nós somos o vaso. E o que vai vir dentro de nós é o Espírito Santo, que vai preencher, o óleo do Espírito Santo. E quando ele começa a transbordar, é o momento de você abençoar as vidas e as pessoas que estão ao seu redor. Amém? E aqui nós vemos aqui que o profeta, realmente, ele desceu à casa do oleiro, e para observar justamente como o barro é trabalhado. Então ele compreendeu todo esse processo. Afinal de tudo, Jeremias ele entendeu que todo o processo de moldar o barro é também necessário para a formação do nosso caráter. Vocês estão entendendo? Amém? Então quero passar alguns estágios aqui que o profeta Jeremias observou e que podemos aprender nesta manhã. Em primeiro lugar, discernir nos tempos de Deus em nossa vida é através da liderança da sua voz. Se você não tem a liderança da voz do Espírito Santo, você não vai conseguir discernir o que Deus tem para a sua vida. No versículo 1 diz, e esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouvir a voz do Espírito Santo faz parte fundamental para nós discernirmos os tempos de Deus em nossas vidas. Amém? Ouvir, você no seu particular. Você está ouvindo essa palavra, amém? Mas eu creio que isso acontece comigo, que o Espírito Santo de Deus está te falando de várias maneiras. Porque Ele conhece a necessidade de cada um de vocês. Amém? E você vai extrair essa palavra e você vai dizer, não, eu vou mudar nisso, eu vou seguir nisso, amém, vou continuar, amém? Porque o Senhor que está falando conosco, é Deus que está falando, porque nós estamos no caminho sentido aquilo que Deus tem para nós. Em Isaías, no capítulo 30, 21, diz assim, o profeta Isaías diz, Isaías 30, 21, que quer você se volte para a direita, ou quer que volte para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Ser guiado pelo caminho. Assim como diz também em Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Amém? Então, a primeira etapa desse processo que Jeremias observou é o tempo de saber ouvir a voz de Deus. Tenha certeza, porque da onde vem a voz que você tem ouvido e obedecido neste tempo? De homens? De você mesmo? Da sua tradição? Da sua intuição? Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo? Ou
vem de Deus. Porque se não vier de Deus, vai dar errado. E Jeremias, nesse momento, ele tinha certeza que essa voz veio de Deus. Amém? Para discernirmos os tempos de Deus em nossas vidas, deve ser através da obediência. Uma vez que você ouviu a direção da liderança da voz do Espírito Santo, você tem que obedecer. Repita comigo, obedecer. No versículo 2 diz, Deus diz ao profeta, no versículo 2, vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Olha só que tremendo. E aqui eu quero passar uma informação muito importante para vocês. Vocês sabem que existe cerca de 200 tipos de barro, né? No mundo, sabia disso? 200 tipos de barro no mundo? Mas somente 8 tipos deles são para ser fabricado o vaso. Sabiam disso? Só 8 tipos de barros são que o oleiro utiliza para a fabricação de vasos, porque o resto não tem proveito nenhum. Quebra, racha, não consegue formar, não consegue modelar. Mas ele consegue modelar somente com 8 tipos de barros diferentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que você foi criado de uma forma especial diante de Deus. Amém? De tudo aquilo, Deus escolheu você. Olha que bênção. Sabe por quê? Porque Deus consegue modelar a tua vida. Deus consegue trabalhar com a tua vida. Amém? E Satanás está lá com seus 90 tipos de barros diferentes. Porque não dá certo. O único que dá liga, o único que dá firmeza, flexibilidade, somos nós, que somos amados por Deus. Amém? Você se sente amado por Deus por isso? Quer aplaudir ao Senhor? Aplauda ao Senhor. Você é amado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E a característica de um barro bom, eu até escrevi aqui, é pureza, liga e flexibilidade. E olha que quando o oleiro pega o barro, ainda tem pureza em volta. E se vocês estudarem sobre isso, eu estudei um pouquinho, né, para poder estar ministrando a palavra para vocês, o oleiro ainda tem que peneirar e tirar as pedras ainda. Então pensa bem, quando você recebe a Jesus no seu coração, Deus ainda tem que dar uma peneiradinha e vai peneirando para te achar lá. Vocês entendem o que eu quero dizer? E é assim, agora ele vai modelando. E é o que ele está fazendo comigo e com você também. Amém? Esse é o processo de Deus. E temos que discernir isso em nossas vidas para entendermos o propósito de Deus em nós. Olha só que tremendo. Deus não usou qualquer barro em sua formação. Deus usou um barro bom. Você é um barro bom. Não é assim? Na verdade, na criação, Deus utiliza essa expressão na criação, né? Nós fomos criados do pó da terra. E foi uma terra boa, não é? Que privilégio nós temos, né? Ele ama a sua criação, Ele te ama. Existe um dom especial que Deus quer te usar, né? Para a proclamação do reino de Deus. Olha só que incrível, né? Glória a Deus. Faça o que deve ser feito, mas com flexibilidade. Deixa Deus trabalhar. Às vezes nós endurecemos o nosso coração. Não, isso aqui não vou fazer, né? Por mais, isso aqui não é para mim. Né? Muitas coisas na minha vida cristã eu dizia no meu coração, né, para mim, eu pessoalmente, isso não é para mim. E Deus fala, não, é para você. Aí Ele vai ter que te moldar. E se você não segue aquilo que Deus está falando, Ele vai lá e molda de novo, até chegar naquilo que Deus quer. E Deus está me moldando ainda. Deus está te moldando, amém? Glória a Deus, é isso mesmo. Faz parte do processo, que é o processo de obediência. É como discernir os tempos de Deus em nossas vidas, queridos, através do crescimento espiritual saudável. No versículo 3, Deus, em Jeremias 18, diz assim, então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. É uma fase difícil, porque é a fase que nós chamamos de, o oleiro chama de curtimento, né, que ele está trabalhando ali, né, e ali trabalha junto a paciência e perseverança. Jeremias viu ali o oleiro trabalhando e viu a paciência e a perseverança dele para chegar no formato que o oleiro queria. Não é? Então, o que nós podemos entender? Quanto maior a durabilidade, quanto maior o curtimento, maior a durabilidade. E também, quanto maior o vaso, maior o tempo de curtimento. Então, isso significa que nós vamos ter vários tipos de vasos diferentes
onde Deus vai usar da forma que Ele quer, não é? Não podemos nos frustrar, né, por situações da nossa vida cristã. Nós temos que agradecer a Deus por aquilo que nós temos. Amém? Você pode não exercer um ministério, posso dizer, um ministério que você fique em evidência. Não é esse o objetivo de Deus. Deus quer que você exerça um ministério que gere frutificação. Amém? E você pode estar quietinho aí e saiba que Deus vai te usar de uma forma tão tremenda que você vai colher esses frutos do teu amadurecimento cristão. Amém? Muitas pessoas almejam em algo, em projetos, em coisas, e chega lá na frente, Deus fala, não é isso que eu quero. E você volta a estaca zero de novo. Mas quando você entende que você é flexível para ser moldado por Deus, Deus vai estar te trabalhando esse tempo todo. Amém? Amém? Então, esse é um processo difícil, mas nós temos que passar, que é o processo de crescimento. Também, no versículo 4, nós lemos lá, mas o vaso de barro que ele estava sendo formando estragou em suas mãos. Ou seja, aconteceu algo ali que o profeta viu que estragou, né? Então, outro processo que nós podemos entender aqui é que você tem que se preparar para as perdas. A palavra de Deus, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus mostrou isso, ele falou com propriedade, porque ali estava falando como homem. Amém? Experimentando o que nós estamos experimentando agora. Entendendo o que nós estamos entendendo agora pelo Espírito. Porque quem nos fortalece é o Espírito Santo. As aflições vêm, mas o Senhor Jesus nos fortalece a cada dia. Então, se prepare para enfrentar as perdas. É uma fase difícil, porque em nós, no nosso dia a dia, vem muitas decepções pessoais. Em nós mesmos, nós reconhecemos que nós erramos. Quantos já não reconheceram que pisaram na bola com Deus? Eu já pisei na bola com Deus várias vezes. Não é? Falhamos com Deus, falhamos em nosso compromisso com Deus, com a casa do Senhor. Temos decepções, perdas em relação à área familiar. Perdemos o rumo em algum momento. Atitudes que não agradam a Deus, porque nós somos pecadores, somos falhos, mas nós precisamos da intervenção de Deus a cada dia. Mas o Senhor, Ele quer a cada dia entender que você é amado por Ele e que você é aquilo que a Bíblia diz que você é, um filho de Deus. Amém? Você tem que entender isso. Porque o vaso de barro que ele estava se formando estragou suas mãos. E Rick Warner diz a seguinte frase: você nunca será um fracasso até que você desista. Vou repetir de novo: você nunca será um fracasso até que você desista. Então depende de você seguir ou não o caminho. Se você desistir do caminho, é porque você desistiu, não porque Deus te abandonou. Vocês entendem isso? Amém? Deus está contigo, está modelando a tua vida, está cuidando de você. Porque nesse tempo nós temos sempre que lembrar que crédito não se compra, crédito se conquista com o tempo. Amém? Crédito se conquista com o tempo. Sabe? E Deus está pronto para te receber, está pronto para te ajudar, está pronto para te moldar novamente, porque Ele é bom, Ele é fiel. Amém? Quando alguém lhe pede perdão por algum erro, né, nós precisamos perdoar imediatamente. Isso é verdade. E existe um processo de Deus para que possamos curar e sarar as feridas. Não é? Mas nós temos que perdoar e ser perdoados também. E saiba que você está sendo formado por Deus. Deus está trabalhando na sua vida. Então que você receba a direção do Espírito Santo de Deus em sua vida. Ele quer te tornar frutífero nesta geração. Amém? A palavra de Deus diz lá, você pode anotar, não está na apresentação, mas em João, no capítulo 15, no verso 2, Jesus diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, certo? Mas Jesus diz aqui, e todo fruto, e todo que dá fruto, ele poda. Tudo que dá fruto, ele poda. O que não dá fruto, ele corta, para que dê mais fruto ainda. Amém? Você é um canal de bênção. Deus tem bênçãos para te depositar na tua vida, para você abençoar outras pessoas. E muitas vezes Ele vai te podar
para que você gere mais e mais frutos para a glória do Senhor. Então, se prepare para as perdas, isso é normal. O que você não pode é desistir daquilo que Deus tem para a sua vida. Muitos saem do caminho do Senhor por perdas e por achar que não tem mais motivação nenhuma, nenhum motivo para estar com Jesus. Ou encontra meios alternativos para substituir algo que ele não conseguiu quando estava caminhando com Jesus. Mas uma coisa é certa, esteja pronto para ser usado por Deus. Porque quando nós entendemos isso, discernimos isso em nossas vidas, Senhor, eu estou pronto para ser usado por Deus. Né? Isso tem que vir no nosso coração. No versículo 4, a parte B desse versículo diz: e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade, estando pronto para ser usado por Deus. Esteja pronto. Pronto. Na verdade, você nunca, que eu posso dizer, você nunca vai dizer assim, Deus vai chegar para você, pronto, você está diplomado, você pode fazer a obra de Deus, você já está capacitado. Não. Deus vai falar assim, assim que você recebeu aquilo no seu coração, você está pronto, porque eu vou te capacitar. Amém? É um processo de Deus. As pessoas esperam, eu tenho que fazer o curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, mas Deus quer te usar agora. As ferramentas vão vir? Sim. Bíblia, estudo bíblico, né? Teu chamado, você vai aprender através da palavra de Deus, o seu chamado profético, apostólico, o seu chamado pastoral, o seu chamado evangelístico, sim. Mas Deus está dizendo, eu quero te usar hoje, a tua vida. Então, esse é um processo de frutificação em nossas vidas, que possamos aprender a ser frutíferos na casa de Deus. Então, Deus quer cumprir a sua vontade dele em sua vida, das nossas vidas. Então, deixe Deus cuidar de você. Porque quando ele diz refaz os vasos, ele não se compromete em fazer vasos iguais, mas sim vasos para serem usados, utilizados. É como eu falei, nós não somos uma linha de produção, mas Deus vai te moldar para uma área específica na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, a etapa de estarmos servindo a Deus e buscando de Deus o propósito de Deus. Você foi feito para servir a Deus e abençoar as pessoas. Saiba disso, que você foi abençoado, você foi levado aqui, você está aqui, é para você, quando sair daqui, você possa abençoar outras pessoas. As suas famílias, as pessoas que estão ao seu lado, ao seu redor. Então, queridos, não queime as etapas do processo de Deus em sua vida. Aprenda a escutar, obedecer, crescer, amadurecer e viver um tempo novo, um tempo de serviço a Deus. Sabe por quê? Porque em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 1, diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Glória a Deus. E o mandante desse controle é Deus. Não é eu, não é você, não é ninguém. Deus está controlando tudo, está nos conduzindo de uma forma especial. E como nós devemos ter esse discernimento de Deus? Quanto mais nos tornamos íntimos de Deus, entramos em intimidade com Deus, nós vamos entender o tempo certo para todas as coisas. Em Lucas, no capítulo 21, no verso 29, Jesus ele conta uma parábola. Ele lhes contou esta parábola, Lucas 21, 29. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem que o verão está próximo. Assim também, quando vierem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Amém? É uma percepção, um discernimento daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos ouvir várias coisas, nós vamos escutar várias coisas a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Eu não vou estar aqui falando o que vocês já ouvem bem. Nós temos um sistema de comunicação incrível, né, que são a internet, mídias sociais, e o que eu falo para os meus filhos, eu falo para vocês também. Nós temos que saber filtrar o que nós escutamos, e filtrar pelo Espírito Santo de Deus. Amém?
E quem vai dizer isso é Deus. E como diz a palavra, vocês vão saber, quando essas coisas vierem, vocês vão saber, vocês vão perceber que o reino de Deus está próximo. O que nós temos que fazer hoje, como vasos? Anunciar o reino de Deus. Pregar a palavra. Ide e pregar o evangelho a toda criatura. Como cristãos devemos orar, abençoar, ajudar todos os que estão sofrendo, que estão passando por essa pandemia, e agora, né, orar pelos irmãos ali, o povo da Ucrânia, que está passando por uma luta muito grande, não é? E que isso não reverbere em outras áreas do leste europeu, da Europa, e que essas consequências não venham muito forte para o nosso país. Porque é tudo uma cadeia, né, irmãos? É uma cadeia. E nós temos que orar por isso, para que o inimigo não utilize como ferramenta para nos destruir, mas sim para nos unir e nos fortalecer em Cristo. Amém? O Senhor, Ele está aqui conosco, está nos abençoando. Mas, e a igreja, e o tempo de Deus, qual é a vontade específica de cada um de nós? O Senhor vai estar falando no seu coração. Amém? O Senhor vai estar direcionando no seu coração. Que precisamos saber que, independente do tempo que vivemos, a vontade de Deus sempre foi no tempo presente, é no agora. Você pode dizer, pastor, mas daqui 2 anos eu vou começar a trabalhar, daqui 2 anos eu vou fazer isso, pastor, daqui 2 anos eu vou estudar, o plano de Deus é para agora, amém? Nosso Deus é um Deus de agora, te projetando para um futuro, para aquilo que Deus tem para a sua vida. E quantos de nós ficamos protelando muitas áreas da nossa vida, seja na área formação escolar, formação profissional, formação ministerial, né? Ficamos protelando muitas coisas, e Deus está falando, não, quero te ajudar agora. E você fala, não é agora, mas Deus está falando que é agora. Então creia no processo de Deus na tua vida, creia nesse processo de Deus na tua vida. Em Efésios, no capítulo 1, o versículo 9, diz assim, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Deus é o nosso Deus de agora. Estamos na plenitude dos tempos e Deus quer te usar agora. Amém? Deus está aqui, amém? O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Então, não podemos queimar as etapas do processo de Deus em nossas vidas. Devemos nos unir e caminhar juntos como família espiritual, porque assim nós vamos entender o destino que Deus tem para cada um de nós. Que possamos, mais do que nunca, sair daqui sabendo que Deus está falando contigo, sabendo que você pode e deve obedecer a Deus, aprender com aquilo que Deus está mostrando para você, crescer em situações que Deus está te permitindo que você experimente, né? E também que você esteja pronto e entusiasmado para servir em qualquer situação e posição. Amém? Possamos ouvir Jesus dizendo em breve para nós, né? Lá em Mateus 25, 21, Senhor, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu te porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém? Que possamos participar, a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele está te fortalecendo neste momento. Estamos passando por lutas e dificuldades? Sim, mas o Senhor nos fortalece em todas elas. Deus está trabalhando na sua vida. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é, em que fase você está agora nesse processo? O que você precisa fazer? Não sou eu que vou dizer, mas a palavra de Deus vai dizer para você. Não sou eu que vou dizer, mas é o Espírito Santo que vai dizer para você. Porque Ele quer o melhor para você. Amém? Ele quer te abençoar. Que você peça ao Espírito Santo para lhe ajudar neste momento, porque Ele está aqui. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos nos colocar em pé. Vamos ter um tempo, orar, adorar ao Senhor. O salmista diz lá no Salmo 19, 12, presta atenção, Salmo 19, 12, o salmista diz assim, quem pode discernir os próprios erros? Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me
dos que desconheço. Muitas vezes nós estamos errando e nós não pedimos a Deus para que mostre para nós aquilo que nós estamos errando, né? E muitas vezes nós nos colocamos numa posição contrária, porque Deus nos mostra aqui que existe uma dificuldade muito grande de nós enxergarmos as nossas falhas, sim ou não? Sim ou não? É difícil nós chegarmos às nossas falhas e reconhecer as falhas, pois as falhas dos outros conseguimos ver muito bem, né? Conseguimos ver muito bem as falhas, olha, mas as suas falhas é difícil. Quando não enxergamos as nossas falhas, irmãos, olha só, deixamos que o orgulho e a justiça própria dominem nossas vidas. Não podemos deixar que o orgulho e a justiça própria domine. Nós temos que pedir ao Senhor, em secreto, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha vida, porque somente Jesus pode te capacitar a enxergar. Amém? Só Jesus, só o Espírito Santo. E olha só, que o Senhor nos guie nesse processo de transformação a cada dia. No livro de Salmos, no capítulo 139, a partir do verso 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, e vê se em minha conduta algo te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Ele está aqui para te direcionar, Ele está aqui para te guiar, que possamos estar atentos ao mover de Deus em nossa geração. Você faz parte dessa geração. Você pode, eu sempre falo aqui, né? Você pode ser uma criança, você pode ser um adolescente, um jovem, você pode ter os seus 60 anos, os seus 50 anos, mas você faz parte de uma geração eleita para fazer a obra de Deus. E a obra de Deus ainda não terminou na sua vida. Como foi falado aqui durante o louvor, você não está sozinho. Deus está contigo. Amém? Deus está contigo. E para nós orarmos, eu quero novamente ler esse texto que Deus falou muito forte no meu coração essa semana, em Filipenses capítulo 1, versículo 9, que você possa guardar no seu coração esta palavra, meditar nesta palavra durante esse mês, no seu devocional, esmiuçar essa palavra no seu coração, que o apóstolo diz: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Jesus está voltando. E aonde você está nesse processo? Essa é a minha pergunta nesta manhã. Cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar nesta manhã. Se o Senhor falou contigo nesta manhã, no teu coração, no íntimo do teu coração, e você tem a liberdade, sim, do Espírito Santo de Deus, de pedir a Deus: Senhor, me dá mais conhecimento da tua palavra. Ele está aqui, Ele vai te ouvir. Senhor, me dê sabedoria. Senhor, eu quero ter a experiência da salvação. Talvez você está aqui nesta manhã, ou você está escutando neste momento, e você não tem essa experiência da salvação, que é deixar Jesus entrar na sua vida, e você ser guiado pela voz do Espírito Santo. Talvez você está sendo guiado pela sua intuição, está sendo guiado por pessoas, por situações, por aquilo que você imagina que é correto, mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, porque este é o verdadeiro. Quando você decide, eu quero o verdadeiro, que é Jesus, você vai discernir o que é errado na tua vida e seguir o que é certo, que é Jesus e a sua palavra. Se você não teve essa experiência com Jesus, você pode fazer hoje, dizendo simplesmente: Senhor Jesus, entra no meu coração, faz morada na minha vida. Eu fiz isso quando eu tinha 16 anos, e eu te digo algo, eu nunca me arrependo, porque a cada dia eu tenho entendido que o que eu fiz tem rendido frutos para a minha vida e para as pessoas que estão ao meu redor. Amém?
Que você possa receber Jesus Cristo hoje na sua vida, no seu coração. Se você está aqui, você pode fazer isso. É só pedir. E o Senhor Jesus vai entrar na sua vida. Entra no meu coração, perdoa as minhas falhas, meus pecados. Eu quero seguir o caminho, eu quero passar por esse processo de transformação, quero ser moldado por Ti. Você pode pedir isso. Conhecimento, libertação, cura. De repente você está passando por um momento difícil de saúde, ou algum dos seus familiares, como nós oramos agora, está passando por um momento difícil em hospitais. Então peça ao Senhor que Ele vai estar moldando, vai estar cuidando da sua vida neste momento. Ele quer te colocar paz no seu coração. Que você muitas vezes tem enfrentado muitas perdas durante esses últimos 2 anos. Mas saiba de uma coisa, o Senhor está consolando o seu coração. Está consolando a sua vida. E Deus tem sempre uma nova história para você. Deus tem sempre algo novo. E Deus vai curando, vai tratando, consolando o seu coração e a sua vida. Para que as perdas não possam abalar o teu caminhar, o teu continuar com Cristo. Deus quer te restaurar nesta manhã. Amém? Vamos adorar a Deus.